Capítulo 5. O caminho da renúncia. Arjuna perguntou: Ó Krishna, você exalta o caminho do conhecimento transcendental, assim como o caminho do serviço altruísta. Pois me diga, afinal, qual deles é o melhor? Lord Krishna disse: ambos os caminhos conduzem ao alvo supremo. No entanto, o caminho do serviço altruísta é preferível ao do conhecimento, pois é mais simples se aproximar do alvo pela prática da ação do que pela prática da observação. Mas, para que não caia em confusão, atente para o uso de tais termos. O verdadeiro serviço altruísta é aquele que é praticado sem nenhum apego, e também nenhuma aversão, tanto para com a ação em si quanto para com seus resultados futuros. Quem age conforme sua alma e sua intuição lhe insinuam, sem paixão nem raiva, facilmente se vê liberto das amarras do karma. Ambos os caminhos conduzem ao alvo supremo. Os ignorantes e inexperientes no caminho consideram o caminho do autoconhecimento e o caminho do serviço altruísta como muito diversos um do outro. Mas aquele que pratica verdadeiramente um deles acaba por conquistar os benefícios de ambos. Aquele que pratica a renúncia dos frutos de seu trabalho acaba por atingir o mesmo alvo daquele que se dedica ao Karma Yoga. Dessa forma, eles terminam por compreender, finalmente, que o caminho da renúncia e o caminho da prática são, em essência, o mesmo. No entanto, a arte da verdadeira renúncia é algo difícil de se conquistar sem a prática do Karma Yoga. Ó Arjuna, os sábios que se dedicam a harmonizar os dois caminhos, o da ação e o da renúncia, alcançam o Nirvana muito mais cedo que os demais. O yogi, cuja mente é pura, cujos sentidos se encontram sob controle e que percebe o mesmo espírito habitando em todos os seres, vive unificado à natureza, se dedica com afinco às suas obras, mas se encontra livre de todo o apego aos seus resultados. Este ser, assim, liberto das amarras do karma. O sábio que conhece a verdade pensa: em realidade não é de mim que parte tal ação. Ao observar, ouvir, tocar com as mãos, cheirar, saborear, andar, dormir, respirar, falar, ganhar ou perder, ou mesmo abrir e fechar as pálpebras dos olhos, o sábio percebe que tudo o que se passa é apenas a mera interação de seus sentidos com os objetos sensoriais. Os yogis servem ao Espírito Eterno. Aquele que realiza todas as suas ações como uma oferenda ao Espírito Eterno, abandonando os apegos egoístas aos resultados, permanece intocado pelas forças do karma, assim como a flor de lótus que continua pura, mesmo em meio ao charco mais sujo. Tais yogis realizam suas ações, seja com o corpo, a mente, o intelecto ou os sentidos, com o único intuito de se purificarem dos apegos e dos temores do ego. O praticante da Karma Yoga alcança a paz, a alegria e a tranquilidade suprema ao abandonar definitivamente o apego aos resultados de seu trabalho. Os demais permanecem atados ao ego e às forças do karma. O caminho do conhecimento. Aquele que renunciou por completo aos frutos de suas ações habita em contentamento perene à cidadela dos novos portais, o corpo, sem o desejo de dirigir suas ações e sem se afligir com seus resultados, na mais profunda tranquilidade. O espírito não engendra nem a urgência pela ação, nem o sentimento de sua execução, nem o apego aos seus resultados. Tudo isso cabe aos poderes da natureza material, que seduzem os sentidos. O espírito não se responsabiliza nem interfere nas boas e más ações de ninguém. O véu da ignorância cobre a luz do autoconhecimento. É assim que as pessoas se iludem e praticam más ações. O conhecimento transcendental destrói a ignorância e revela o Espírito Eterno, assim como a luz do sol revela a beleza espalhada pela natureza. Aquele cuja mente e intelecto estão totalmente imergidos ao Espírito Eterno, que dedica sua vida com sinceridade à natureza que tem na divindade o seu alvo supremo, o seu único refúgio, e cujas impurezas da alma são destruídas pelo conhecimento de sua própria essência divina, este não tem mais necessidade de renascer neste mundo. Outros atributos de uma pessoa iluminada. Uma pessoa iluminada, ou seja, aquela que percebe a divindade preenchendo a tudo, observa um sacerdote, uma pessoa erudita, um nobre e um mendigo, ou mesmo uma vaca, um elefante e um cachorro com o mesmo olhar. Para o espírito, tudo existe em perfeita harmonia e equanimidade.
Aquele que percebe tal harmonia e equanimidade em tudo, já vive unificado ao eterno. Aquele que não se deixa arrebatar pela alegria dos momentos de prazeres, nem pelo desânimo dos momentos de má sorte, e que mantém a mente sempre firme em sua navegação, este venceu a ilusão, e é capaz de contemplar toda a imensidão do oceano divino. Tal ser, unificado ao Espírito Eterno, se torna totalmente desapegado dos prazeres e desprazeres sensoriais, ao finalmente descobrir o contentamento perene pela contemplação de sua própria essência, encontra a fonte da verdadeira felicidade. De fato, ó príncipe, os prazeres nascidos dos sentidos externos são a fonte de miséria e possuem sempre um início e um final. Dessa forma, o sábio busca unicamente pela tranquilidade duradoura. Aquele que antes de haver alcançado o final da vida foi capaz de resistir aos impulsos dos desejos e da ira é uma pessoa iluminada, um yogi. Aquele que encontra o céu em si mesmo e vive unificado ao Espírito Eterno, conquista a iluminação do autoconhecimento. Este ser é um yogi que atingiu o Nirvana, e através dele, muitas vezes, o Espírito age nesse mundo. Os sábios que venceram seus pecados e domesticaram seus desejos, se libertaram das ideias de dualismo através do autoconhecimento. Compreendem, enfim, que toda vida é uma só vida, e todos os seres emanam do Espírito. Assim, unificados à eternidade, eles trabalham tão somente para o bem-estar e a melhoria da vizinhança. Aqueles que se libertaram da luxúria e da raiva, que conseguiram domesticar sua mente e seus sentidos, e que já vislumbraram a luz que emana da essência do ser, têm à sua frente um caminho livre e desimpedido para o Nirvana. O caminho contemplativo. Um sábio é verdadeiramente livre quando renuncia a todos os prazeres dos sentidos e fixa seu olhar somente no lado espiritual, que preenche todas as coisas. Sua respiração é harmônica e, através das técnicas da yoga, ele tem grande facilidade em manter sua mente e seus sentidos sob controle. Assim, todo seu pensamento paira em torno do Espírito Eterno. Ele finalmente atinge um estado de tranquilidade plena. Nada deseja ou receia. Não nutre paixões nem ódios exacerbados. Constrói para si um verdadeiro céu ainda neste mundo. Ó Arjuna, tais homens e mulheres me conhecem como eu sou e dedicam a mim todos os seus sacrifícios, pois eu e o Espírito somos como um. E assim sendo, eu sou aquele que habita a eternidade, o Senhor de todo o universo, o grande amante de todos os seres. Capítulo 6. O caminho da meditação. Lord Krishna disse: aquele que cumpre o seu dever sem se preocupar com os frutos de suas ações é um yogi, um praticante da verdadeira renúncia. Porém, alguém não se torna renunciante apenas por se abster de acender o fogo. E da mesma forma, alguém não se torna um yogi somente pela renúncia da ação. Ó Arjuna, o caminho da verdadeira renúncia é o mesmo da prática do Karma Yoga, pois não há no mundo quem tenha se tornado um yogi sem haver renunciado os motivos egoístas por trás de cada uma de suas ações. Uma definição da yoga. Dizem que a Karma Yoga é o caminho para os sábios em busca da yoga da meditação e da tranquilidade da mente. Para aqueles que conquistaram tal caminho, a tranquilidade se torna um meio para a autorrealização. Dizem que uma pessoa atingiu a perfeição na prática do yoga quando ela suprimiu e domesticou todos os prazeres sensuais e sensoriais, assim como o apego egoísta aos frutos de suas ações e de seu trabalho. A mente é a melhor amiga e a pior inimiga. Cada um deve se elevar e não se desgradar através de sua própria mente, pois que a mente é, ao mesmo tempo, a melhor amiga e a pior inimiga. Ela é amiga daqueles que exercem o controle sobre ela e inimiga daqueles que incapazes de domesticá-la. Aquele que domesticou o seu eu inferior, ou seja, a mente e os sentidos, permanece tranquilo ante o calor ou o frio, no prazer e na dor, na honra e na desonra, e se mantém sempre firme junto ao espírito que também o habita. Uma pessoa é chamada de yogi quando alcançou tanto o autoconhecimento quanto a autorrealização e permanece sempre tranquila no controle de sua mente e de seus sentidos. Para ela, um pedaço de madeira, uma pedra e uma pepita de ouro são basicamente a mesma coisa. Uma pessoa é considerada superior quando tem uma conduta imparcial ante seus companheiros ou seus inimigos, ante seus familiares ou desconhecidos,
compatriotas ou estrangeiros, santos ou pecadores. O que a torna superior é o amor que nutre para com todos eles. Técnicas de meditação. Um yogi sentado em um só local isolado deve aquietar a mente e os sentidos e tentar constantemente contemplar a presença do Espírito Eterno dentro de si mesmo. Assim, ele eventualmente se tornará livre dos desejos e do conceito de propriedade. Ele deve buscar um local limpo, nem muito alto nem muito baixo, e coberto de relva. Ele deve se cobrir com um pano ou com o couro de um antílope. Assim, sentado numa posição confortável, ele deve voltar a sua mente para o espírito, mantendo os pensamentos e os sentidos sob controle e meditando em busca da autopurificação. Ele deve se manter sentado e com a coluna ereta, mantendo-os imóveis a cabeça e a sua nuca. Então, deve fixar o olhar na mente do eterno e no infinito, ignorando todo o mundo sensorial que o rodeia. Assim, de ânimo tranquilo e sereno, livre do medo, inabalável em seu propósito, ele deve prosseguir pensando em mim e se imergindo em mim. Ó príncipe, pela prática constante da meditação com o olhar da mente fixado no eterno, o yogi que domesticou e conquistou a própria mente finalmente atinge a paz do nirvana e se unifica a mim. Esta yoga não é possível, Arjuna, para aquele que come em demasia ou para aquele que se abstém de comer. Tampouco irá funcionar para aquele que dorme demais ou para aquele que praticamente não dorme. Este yoga só é possível para os que evitam tais extremos e seguem o caminho do meio. Assim, a yoga da meditação faz desvanecer todo o sofrimento daquele que age moderadamente quando se alimenta, quando se diverte, quando trabalha e quando dorme. Disse que uma pessoa conquistou as técnicas de yoga, a união com o espírito, quando sua mente se tornou perfeitamente disciplinada, livre de todos os desejos, efetivamente unificada. A sua mente se tornou firme e estável como a chama de uma lamparina acomodada num local protegido do vento. Foi focando seus pensamentos no Espírito Eterno que ela encontrou abrigo da ventania dos desejos. Quando a mente disciplinada pela prática da meditação se torna firme, a alma encontra todo o seu contentamento em contemplar o Espírito Eterno com o intelecto elevado e purificado. Através do intelecto que se eleva à inteligência que vê todas as coisas do alto, a alma sente uma alegria perene, algo que os sentidos jamais poderiam perceber. Após ter contemplado a realidade eterna, a alma nunca mais se verá separada de tudo o que há. Assim, após haver alcançado a autorrealização, a alma saberá que não há no mundo inteiro prêmio que lhe seja superior. Ancorada na autorrealização, a alma vive inabalável, até mesmo pelas maiores calamidades. Tal estado de ausência completa de sofrimento é alcançado através da yoga. A yoga deve ser praticada ao mesmo tempo, com firme determinação e com um estado de espírito alegre. Alguém pode alcançar gradualmente um estado de tranquilidade da mente ao abandonar completamente todos os desejos egoístas, domesticar os próprios sentidos e manter a mente imersa no espírito, com o intelecto elevado e purificado. Sempre que a mente agitada e inquieta se pôr a vaguear dispersa, para cá e para lá, o yogi deve convidá-la gentilmente, porém com firmeza, para que a volte a contemplar o reflexo do espírito. O melhor yogi. Uma alegria perene preenche a alma do yogi autorrealizado, de mente sempre tranquila, que mantém os seus desejos inteiramente sob controle. Tal yogi vive sem pecados, pois mantém sua mente e intelecto imergidos no espírito e tira toda a satisfação de sua vida desta experiência de unificação com o eterno. Um yogi que vive unificado ao espírito eterno contempla tudo o que há com o mesmo olhar, pois é capaz de perceber o espírito preenchendo todas as coisas e todas as coisas sendo preenchidas pelo espírito. Aqueles que me percebem em tudo e contemplam a tudo em mim não estão separados de mim e eu não estou separado deles. Os não dualistas que me percebem habitando a essência de todos os seres sabem que também vivem em mim, independente do seu estilo de vida. É considerado o melhor yogi aquele que considera todos os seres como a si mesmo e que sente as dores e as alegrias dos demais como as suas próprias, ó Arjuna. A mente e o vento. Arjuna disse:
Ó Krishna, você me disse que a yoga da meditação ocorre através de uma mente tranquila, mas devido à inquietação da minha mente eu não consigo perceber que estado de tranquilidade de que fala. Pois que a mente é de fato inquieta, turbulenta, agitada e poderosamente obstinada em resistir à nossa vontade. Ó Krishna, eu acredito que acalmar e tranquilizar a mente é algo tão difícil quanto domar o próprio vento. Lord Krishna disse: sem dúvida, ó Arjuna, o vento é irrequieto e difícil de domar, assim como a mente. No entanto, quem fortaleceu sua própria vontade por meio de vigorosas práticas espirituais, como a meditação, pode um dia se tornar o senhor de sua casa, o senhor de sua própria mente. Na minha opinião, a prática da yoga é algo muito difícil para aquele que ainda não domesticou sua própria mente. Entretanto, para aquele que domou a sua mente, a yoga se torna um caminho acessível e muito proveitoso. O destino do yoga não realizado. Arjuna disse: e qual é a sorte daquele yogi que, apesar de toda a fé, falha em suas práticas na yoga devido à sua mente indomável e indisciplinada? Qual é o destino de tal yoga, ó Krishna? Ó Krishna, você já não viu uma nuvem desvanecendo com os ventos? Seria o pobre yogi reduzido a nada, repelido tanto deste mundo quanto dos mundos celestes? Teria ele se perdido para sempre do caminho da autorrealização? Ó Krishna, somente você pode dissipar tal dúvida, somente você pode remediar esta minha aflição íntima. Lord Krishna disse: se acalma, ó príncipe, pois que não há aniquilação nem neste mundo e nem nos próximos. Aquele que possui conhecimento transcendental jamais poderá ser vencido por esta angústia perante o destino, meu caro amigo. O yogi que ainda não alcançou a completa autorrealização renasce na casa celestial dos justos e ali continua seu aprendizado por anos e anos. Então, ele eventualmente retorna a este mundo, por vezes no seio de uma família em adiantada compreensão espiritual. No entanto, por serem tão raras tais famílias, um renascimento como este é de fato algo muito difícil de se obter. Seja como for, em sua nova vida, ele eventualmente relembra os conhecimentos transcendentais adquiridos na vida anterior, e assim estará apto a prosseguir em seu longo caminho para a autorrealização, ó Arjuna. O yogi ainda não realizado é de um jeito ou de outro levado novamente ao caminho de unificação com o espírito, ainda que inconscientemente. Suas experiências em vidas anteriores se tornam instintos e intuições, e ele é naturalmente atraído para a espiritualidade, vida após vida. Mesmo que houvesse apenas desejado praticar a yoga, ainda recupera esse desejo, e mesmo quem está no início deste caminho, ainda assim se encontra mais próximo do espírito do que aqueles que se limitam a praticar rituais de devoção externa. O yogi que continua a se esforçar, vida após vida, vai gradualmente se purificando de todas as imperfeições inferiores, até finalmente se tornar mais um habitante dos mundos celestes. Um conselho. O yogi que é diligente na prática da meditação e que vive neste mundo sem abandonar o caminho da autorrealização é superior ao asceta que crê que obter algum mérito especial pelo isolamento. Tal yogi é da mesma forma superior aos eruditos dos Vedas e aos especialistas em rituais, que praticam suas boas obras sempre com o desejo de serem recompensados pelos céus. Assim sendo, ó príncipe, siga meu conselho e seja um yogi, pleno de fé e bondade. De todos os yogis ou arjunas, eu considero com carinho especial aqueles que vivem suas vidas imersos a mim, pois com o mesmo amor que eles se dedicam a mim, eu também me dedico a eles.